Graça e a paz. Bruno? Graça e a paz de Jesus esteja conosco, amém? Com certeza Deus já falou com você hoje. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, continue ministrando a sua vida. Eu tinha um pastor que ele falava assim: se você não tem a feliz idade de 0 a 9 anos, você vai ficar aqui conosco nesse momento agora, para você estar participando desse momento da ministração da palavra, ouvindo a voz do Senhor falando ao seu coração, pedindo que o Espírito Santo de Deus dirija o seu coração, dirija a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você ter escolhido estar na casa do Pai, por você estar aqui conosco. Muito obrigado porque você abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor. E eu quero ser breve. Abra comigo a sua palavra, a sua Bíblia, palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Durante essa semana, num período de oração em que estávamos orando pela igreja, orando por cada um, orando pelos projetos, pelos planos, e orando pela nossa nação, pela condição que nós estamos vivendo agora. Nós ainda não estamos no período pós-pandemia, mas nós estamos sonhando com esse período pós-pandemia. É necessário que nós tomemos cuidado ainda, né? Tem algumas cidades do nosso Cone Sul aqui, principalmente, e alguns estados do Brasil e fora do Brasil também, que a pandemia está muito acirrada, está muito forte. Então tome os cuidados necessários. Nós queremos sempre ressaltar que tanto na entrada quanto nas laterais nós temos o álcool em gel. Não deixe de usar álcool em gel. Cuidado, tá bom, com as medidas de segurança. Tenha sempre isso em mente. E orando, pedindo um direcionamento de Deus, nós fomos conduzidos ali ao texto de Jeremias, capítulo 13. E o texto de Jeremias, capítulo 13, o Senhor fala com Jeremias, e o Senhor vai usar nesse capítulo 13 duas situações, duas ilustrações ele vai usar para chamar a atenção do povo, para usar o profeta Jeremias, para falar com o povo, para trazer de volta ao seu povo. E ele vai usar em primeiro lugar um cinto de linho, e depois até o versículo 11, ele vai falar desse cinto de linho, e ele vai fazer essa analogia entre o cinto, o povo e a sua relação com Deus. A partir do versículo 12 em diante, ele vai usar um jarro de vinho, e ele vai falar então como o povo estava embriagado, estava zonzo, tonto, caminhando para longe de Deus, indo para distante de Deus. Nós queremos concentrar a nossa palavra inicialmente. Aqui eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, mas vamos inicialmente a partir do versículo 1 desse texto. E a palavra do Senhor diz assim ao profeta Jeremias, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Assim disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da sua cintura, e não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e pus em volta da minha cintura. Então, pela segunda vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou, que está em volta da sua cintura, e vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: vá, levante-se e vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. E fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar de onde eu havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e já não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor: deste modo farei apodrecer também o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue os seus outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo
nome, louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, um profeta que está constantemente chorando diante do Senhor, chorando diante do povo, está se lamentando, e ele vai, depois desse período, escrever o livro das Lamentações. Ele está se lamentando constantemente pelo pecado do povo, pela ação de Deus, por aquela circunstância que ele está vivendo. Jeremias está pregando por volta do ano 600 antes de Cristo. Jeremias está pregando os últimos 40 anos do reino de Judá, depois da divisão do reino do norte e reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul é o reino de Judá, e o reino de Judá agora, depois da destruição de Jerusalém, o reino de Judá agora está recebendo uma sentença, está recebendo uma palavra. Mas esse profeta, que é chamado profeta chorão, ele muitas vezes ele é mal interpretado, ele é mal visto. Porque a palavra que vem através da boca do profeta, muitas vezes é interpretada como uma sentença para o povo. Mas quando nós paramos para olhar todo o contexto, nós que estamos num tempo depois, podemos agora ler o livro e ver toda a história de Israel, nós estamos vendo que ali não há uma sentença. Ali há, na verdade, a misericórdia. Ali há, na verdade, um alerta. Ali há, na verdade, um aviso. Deus manda um aviso antes que Ele mande a destruição. Deus manda um alerta antes que Ele mande o juízo. Deus manda que nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos estar atentos à sua palavra, porque depois disso vem a ação de Deus, vem o juízo de Deus. Mas antes do juízo de Deus há a misericórdia de Deus, há o cuidado de Deus, há o amor de Deus. E eu quero dividir esse texto em algumas partes, e a primeira parte que eu quero destacar é a vida do profeta. Que nós precisamos olhar 3 coisas na vida do profeta que ela é interessante. A vida do profeta, primeira coisa que nós precisamos olhar, o profeta ouve a Deus. Quando a palavra inicia, ele diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, e aí ele dá sequência. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos ouvir a Deus. Os profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, aqueles que querem ser boca de Deus, precisam ouvir a Deus. Jeremias, por volta dos 14, entre os 14 e 16 anos, Jeremias tem um encontro com Deus. Jeremias ouve a voz do Senhor, o Senhor chamando e comissionando Jeremias para uma obra, e ele diz assim: olha, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, mas o Senhor fala para ele: não diga eu sou jovem, porque aonde eu enviar você irá, e o que eu falar, o que eu ordenar, você falará. Então ele ouve, ele tem um encontro com Deus. A importância do nosso encontro com Deus, a importância da nossa intimidade com Deus, a importância de nós entendermos que os homens de Deus, as mulheres de Deus, as pessoas de Deus que vão se levantar sobre a nossa vida, eles precisam ter essa característica, eles precisam ouvir a Deus, eles precisam ter essa intimidade com Deus. A segunda característica que eu observo na vida do profeta Jeremias é que ele obedece a Deus. A palavra de Deus vem a Jeremias e diz: olha, compra um cinto. E ele vai lá sem discutir, sem perguntar, sem questionar, ele vai lá e compra aquele cinto. Ele vai lá fazer aquela ordem, cumprir aquela ordem que ele recebe. Ele compra o cinto, ele diz: coloca em volta da sua cintura. E ele vai andar com aquele cinto. Todas as pessoas vão olhar aquele cinto, todas as pessoas vão se mirar, vão observar, e talvez imaginar: olha, Jeremias está lançando uma moda nova agora, porque a gente não usava cinto, agora tem cinto. Mas Jeremias está, na verdade, fazendo algo muito mais importante que nós precisamos copiar do que usar um cinto. Jeremias está obedecendo a Deus. Jeremias está ouvindo a voz de Deus, e Jeremias está obedecendo a Deus. A palavra de Deus diz: obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, algo muito precioso, algo muito caro, algo muito raro de se conseguir, muito importante para você ter na sua casa, é a obediência a Deus,
É um coração inclinado a obedecer a palavra de Deus. É um coração inclinado a obedecer a voz do Senhor que fala no seu coração. E aí então agora, em terceiro e último lugar sobre a vida do profeta, ele ouve a Deus, ele obedece a Deus e ele tem a mensagem de Deus para a nossa vida. Ele tem a mensagem de Deus para nós. Ao falarmos de profetas, nós estamos lembrando dos profetas do Antigo Testamento, nós estamos lembrando dos apóstolos do Novo Testamento, mas nós estamos lembrando também dessas pessoas que o Senhor tem levantado hoje como profetas, como homens e mulheres de Deus para esta nação. Como homens e mulheres de Deus para estar atuando sobre a sua vida, para estar abençoando você, para estar falando da parte de Deus para a sua vida, para estar ouvindo a voz de Deus, em obediência, falar com você: olha, faça assim, vá por esse caminho, vá por essa direção. E se nós queremos ter essa intimidade com Deus e buscar ouvir, nós precisamos entender. O profeta Jeremias foi um profeta mal interpretado, um profeta rejeitado, foi um profeta que foi mal falado dentro da própria casa, um profeta que foi rejeitado pela própria família. Mas quando nós olhamos a vida desse profeta, nós vamos ver um homem que ouve a Deus, um homem que obedece a Deus, e um homem que tem a mensagem de Deus, não só para o tempo dele, mas a mensagem de Jeremias chega até nós hoje. A mensagem do Senhor, através de Jeremias, chega até nós hoje. A palavra do Senhor, através dele, chega até nós hoje. Segunda parte que eu quero dividir esse texto além da vida do profeta, nós vamos falar sobre a profecia, sobre esta profecia. A profecia, quando nós recebemos essa palavra, ela precisa ter outras 3 características. A profecia, ela é sempre um alerta para o povo. Deus não vai lá e fala assim: olha, eu vou matar todo mundo, eu vou fazer apodrecer o orgulho, eu vou fazer como eu fiz com o cinto, eu vou fazer com o povo. Deus não está fazendo isso para condenação. Deus não está fazendo isso para que o povo venha se revoltar. Deus não está fazendo isso para que o povo venha achar que não tenha mais esperança. Não, o que Deus está dizendo é: arrependa-se. Eu estou enviando um alerta para vocês, arrependa-se. Eu estou enviando um alerta para todo o povo. Eu não estou gostando do que eu estou vendo, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo, então eu estou enviando um alerta para toda a nação. Então a profecia de Deus para a nossa vida, ela precisa ser um alerta. Ela precisa ser algo que nos chame a atenção e diga assim: olha, eu vou observar essa palavra. Segunda coisa que nós vamos observar na profecia: ela deve provocar mudanças em nós. Deve provocar mudanças na nossa vida. Quando o Senhor lança a sentença sobre o povo de Judá, quando o Senhor envia Jeremias e diz: alerta esse povo, mostra para eles onde eles estão errando, isso deve gerar uma mudança nas nossas vidas, uma mudança de ação em nós, uma mudança do nosso modo de viver, uma mudança do nosso modo de pensar, uma mudança do nosso modo de agir. Nós estamos muito acostumados, e isso não é de hoje, de muito tempo, aquela mensagem ou aquela profecia que massageia o nosso ego: você é bom, você é boa, você é a estrela, você é a pessoa, você é o cara, você é a mulher, você é o sucesso, você é o momento, você é vencedor, você é a vencedora. Algum estudioso disse que se hoje a ministração ou a palavra, ela não tiver a palavra sucesso, vitória, vencedor, você não vai alcançar ninguém. Porque muitos de nós estamos desenvolvendo os nossos ouvidos o desejo por essa palavra que afaga, o desejo por essa palavra que alenta, o desejo que essa palavra que diz pra gente que está tudo bem, que está tudo... Não, fique tranquilo, está tudo bem. Quando a palavra de Deus, ela vem dizer assim: olha, você é bom sim, você é especial sim, eu amo você sim, mas você precisa mudar. Mas você precisa observar áreas da sua vida, mas você precisa ouvir a voz de Deus, mas você precisa mudar a direção. A palavra de Deus, a profecia que vem de Deus, ela deve provocar mudanças, deve provocar uma alteração no nosso curso, uma alteração na nossa direção, deve mudar uma alteração no nosso comportamento, uma direção na nossa vida, de alguma forma. A profecia, em último lugar, ela é sempre para a salvação.
Deus não manda um alerta para aquele povo para eles dizerem assim: olha, vocês já estão condenados, vocês não valem mais nada, vocês não servem mais para nada. Não. Deus manda um alerta para dizer assim: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês pararem agora onde vocês estão e ouvirem a minha voz, eu envio a salvação até vocês. Eu acolho vocês, eu abraço vocês, eu recebo vocês. E a palavra de Deus ainda diz mais: não importa qual é o pecado que você cometeu, não importa qual é a falta, não importa qual é a falha, o sangue de Jesus perdoa, o sangue de Jesus lava, o sangue de Jesus renova, o sangue de Jesus transforma, o sangue de Jesus dá vida nova. Os pecados, as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas culpas foram pregadas lá na cruz. Não há pecado que o Senhor não possa libertar, não possa curar e não possa salvar esta noite. A mensagem de Deus a Jeremias, nessa ação que nós vimos aqui, a ação principal não está no cinto. O foco principal não deve ser o cinto, mas a ação do povo, que deviam estar ligados a Deus, como um cinto está ligado no nosso corpo. Um alerta para um povo que se desviou do Senhor, um alerta para um povo que estava caminhando para longe de Deus, um alerta para um povo que não estava percebendo. Por isso que ele vai falar do jarro de vinho a partir do versículo 12. Um povo que estava embriagado pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios prazeres, e que não estavam percebendo que estavam se distanciando de Deus. Você sabia que muitas vezes nós não percebemos que as nossas escolhas, as escolhas simples, estão nos distanciando de Deus, estão nos distanciando da comunhão, estão nos distanciando da intimidade, estão nos distanciando da unidade com Deus. A mensagem de Jeremias agora não é dizer: eu comprei um cinto. A mensagem de Jeremias agora é dizer: nós fomos chamados para estarmos ligados em Deus, nós fomos chamados para estarmos unidos em Deus, mas por causa do nosso pecado, por causa das nossas transgressões, por causa das nossas falhas, por causa da nossa embriaguez nos nossos desejos, nós estamos caminhando para longe de Deus. Essa é a mensagem de Jeremias. Essa é a mensagem. E aí dentro desse texto existe uma declaração. Observe lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Eu não sei se o irmão vai conseguir me acompanhar e colocar aí. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Ele diz assim: porque vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Vamos observar uma outra palavra que concorda com essa palavra e com esse texto que nós estamos estudando aqui, que é Deuteronômio capítulo 26, versículos 18 e 19. Deuteronômio 26, versículo 18 e 19. Olha a palavra de Deus que diz: e hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu próprio povo, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim Ele vai exaltá-los em louvor, renome, glória sobre todas as nações que fez, para que vocês sejam um povo santo ao Senhor, o seu Deus, como Ele falou. O chamado que está aqui no versículo 11 desse texto, como ele diz assim: porque assim, no versículo 11 do capítulo 13 de Jeremias, porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz se apegar a mim toda a casa de Israel, toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, por nome, por louvor e por glória. O propósito de Deus é estarmos unidos. O propósito de Deus é que nós estejamos juntos. O propósito de Deus é que a igreja dele esteja ligada a Ele. O propósito de Deus é que nós tenhamos intimidade com Ele. O propósito de Deus é que tudo que nós formos fazer seja para a glória, para o nome do Senhor, para a honra do Senhor, para que estejamos ainda mais exaltando o nome do Senhor. Mas aí o Senhor nos envia nesse texto uma advertência. Qual a advertência do Senhor? Primeira advertência do Senhor, que está lá no versículo 9 do capítulo 13. O Senhor não aceita o orgulho. Você pode falar comigo? O Senhor não aceita o orgulho. Muitas vezes, queridos, muitas vezes nós permitimos que o orgulho chegue no nosso coração. Olha o versículo 9
Jeremias 13:9 diz assim: diz o Senhor, desse modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho da casa de Jerusalém. Quando nós deixamos o orgulho chegar no nosso coração? 3 momentos rápidos. Quando nós deixamos o orgulho chegar no nosso coração? Quando nós não queremos perdoar. E quando nós não queremos perdoar, nós ficamos presos na mágoa que ficou lá atrás. Nós arrastamos com a gente a mágoa que ficou lá atrás. Algo que era para ter sido resolvido lá atrás. A gente fica arrastando como se fosse uma grande âncora, como se fosse um grande peso. E a gente fica arrastando aquilo. E a gente fica preso numa mágoa. E a gente então acha que a gente não deve perdoar. A gente acha que o outro falhou muito com a gente, que o outro fez uma coisa muito ruim com a gente. E a gente não está com o coração disposto a perdoar. E quando a gente não está com o coração disposto a perdoar, a gente troca de lugar. A gente não é mais o ofendido, a gente é o juiz. A gente diz assim: ele não merece o meu perdão, ele não merece uma segunda chance, ela não merece a segunda chance. E nós nos esquecemos que Jesus morreu na cruz para nos dar uma segunda chance. Jesus morreu na cruz para nos dar uma nova oportunidade. Jesus morreu na cruz para que nossos pecados fossem lavados e remidos. A ofensa que nós ofendemos a Deus ficou lá na cruz. E então, a palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, nos traz uma orientação importante. Ele diz assim: afaste do seu coração, Eclesiastes 11, 10, afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. Observe, quantas pessoas estão doentes, com aquelas enfermidades, aquelas doenças psicossomáticas, aquelas doenças que começam a dar sinais no corpo. Sabe por quê? Porque elas estão magoadas com alguém. Elas estão magoadas com o pastor, elas estão magoadas com a liderança, ela está magoada com o esposo, está magoada com a esposa, está magoada com o pai, está magoada com a mãe. Tem gente que carrega a dor uma vida inteirinha, carrega a mágoa uma vida inteirinha, e isso começa a gerar sintomas na sua vida, enfermidades começam a aparecer, simplesmente pelo fato de que não queremos perdoar. Eu acho que é o outro que tem que vir se humilhar. E o ideal é, quando houver a ofensa, quando houver a mágoa, quando houver a tentativa do inimigo de fazer cravar no seu coração uma raiz de mágoa, você precisa abrir o seu coração e dizer assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi isso que Jesus fez lá na cruz. Foi isso que Jesus fez lá na cruz, quando todo mundo estava rindo dele, quando todo mundo estava cuspindo nele, quando as pessoas estavam jogando coisas nele. Ele olha para aquela nação, olha para aqueles soldados com lanças ferindo ele e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes nós precisamos também abrir o nosso coração e perdoar, abrir o nosso coração e perdoar, independente do outro vir pedir perdão ou não. Nós precisamos falar o nome dessa pessoa e dizer assim: Pai, eu perdoo. Senhor, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo meu irmão, eu perdoo a minha esposa, o meu esposo, eu perdoo aquela pessoa que foi embora da minha vida e eu achava que não era o momento, eu perdoo aquela pessoa que me ofendeu, aquela pessoa que me defraudou, aquela pessoa que ficou me devendo, aquela pessoa que falou mal de mim. Pai, eu perdoo. É a melhor ação que nós podemos fazer, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Segundo momento, nós vamos ver que nós permitimos o orgulho entrar no nosso coração quando nós não queremos pedir perdão. Porque perdoar às vezes é mais fácil. A gente chega lá e fala assim: bom, você errou mesmo, mas eu te perdoo. Você é falho mesmo, eu sei que você é falho, mas eu te perdoo. Mas há uma grande dificuldade em nós olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos como nós pregamos aqui outro dia, como aquele jovem lá em Lucas 15, 17, que ele diz: caindo em si, ele disse: pequei contra o Pai e pequei contra o meu Deus. Pequei contra o Senhor e pequei contra o meu Pai. E ir de volta e pedir perdão, ir de volta e recomeçar, ir de volta e dizer assim: olha, não precisava ser assim.
talvez eu falei sem pensar, talvez eu agi sem pensar, talvez eu fiz algo sem pensar, mas eu quero dizer para você que não precisava ser assim. Me perdoa. Essa frase tão pequenininha, tão simples, tão fácil, tão rápido, me perdoa, não leva 1 segundo para você falar, mas é tão difícil do nosso coração aceitar dizer, é tão difícil do nosso orgulho ser quebrado e a gente aceitar falar para alguém: oi, me perdoa, eu fiz errado, não era isso, não era essa a minha intenção, mas acabou sendo assim, você me perdoa a minha falha, me perdoa pelo que eu falei, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa. E nós precisamos aprender isso. O que nós não compreendemos é que não pedir perdão ou não perdoar gera consequência no céu. A falta do perdão, seja ele oferecido, seja ele recebido, gera consequência no céu. Vamos ler rapidamente Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 14 e verso 15. Mateus 6, verso 14 e verso 15. Olha essa palavra, olha que consequência dura. A palavra de Deus diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará de vocês. Porém, se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, seja o perdoar ou o pedir perdão, o liberar perdão gera consequência no céu, gera consequência no alto, e nós ficamos presos, nós ficamos amarrados. Quando nós não queremos perdoar, ficamos presos na mágoa. Quando nós não queremos pedir perdão, ficamos presos na razão. Eu estou certo, ele está errado. Eu estou certo, ela está errada. Foi ele que errou contra mim, ele que tem que vir, ela que tem que vir. Quando na verdade o nosso coração precisa se abrir. Precisamos falar essas palavras pequenininhas, que são tão facinhas de dizer, mas tão complicadas da gente conseguir dar esse passo de falar: me perdoa, eu errei, eu falhei. Quando nós deixamos o orgulho entrar no nosso coração, quando achamos que não dependemos mais de Deus. Olha que isso. Observe o versículo 10 do capítulo 13 de Jeremias. O versículo 10 ele diz: este povo mau, que se recusa a ouvir a minha voz e que anda segundo a dureza do seu coração. E eu estive refletindo que muitas vezes a gente passa por tribulações e passa por dificuldades, assim como o reino de Judá vai entrar posteriormente no exílio babilônico, por uma única razão: pela dureza do coração, porque não reconhece a dependência de Deus. E muitas vezes, sabe por que nós não reconhecemos a dependência de Deus? E nós entramos em tribulações, em problemas, em perseguições, em dificuldades, porque está tudo bem. Porque quando as coisas estão ruins, quando o desemprego bate a porta, quando um divórcio bate a porta, quando a enfermidade bate a porta, quando as coisas batem a porta, eu sempre falo que na tribulação os nossos joelhos se dobram com mais facilidade. E eu não estou falando dos outros não, eu falo até de mim mesmo. Quando você está passando por alguma luta, com alguma dificuldade, orar de madrugada é facinho. Você faz propósito, Deus te acorda, você vai lá de madrugada, você dobra o joelho, você passa 2 horas ali na presença, você nem percebe. As coisas estão bem, você dorme até às 10. As coisas estão ruins, eu vou ler um capítulo inteiro da Bíblia. Eu vou, Senhor, fala comigo, Pai, me mostra aqui, me dá uma resposta, Senhor. As coisas estão bem, eu me canso lendo um versículo. E muitas vezes nós permitimos que a dificuldade chegue à nossa porta, porque nós dizemos para Deus, muitas vezes sem palavras, através das nossas ações: eu não preciso do Senhor, eu estou bem caminhando sozinho.
Eu estou bem do jeito que eu estou indo bem, eu estou caminhando bem, eu estou sendo dirigido, fica tranquilo que está tudo bem. Quando eu precisar eu te aviso. E aquele povo então, ele só vai despertar dentro do cativeiro. Ele só vai ouvir a voz do Senhor quando as coisas agora estão todas fora do controle. Mas o Senhor agora manda o aviso. Eles estão dizendo assim: eu não vou aceitar o orgulho e a dureza do coração de vocês. Achamos que não dependemos de Deus. Segunda advertência de Deus nessa palavra: Deus não aceita a idolatria. Ainda no versículo 10: esse povo mau, que se recusa a ouvir a minha voz, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar. E a gente não leva muito em conta isso, porque a gente fala assim: não, a gente adora só Deus. E eu aprendi algo no meu coração, que eu já falei aqui na igreja, que a gente gosta, usa as coisas, gosta e usa as coisas. Nós amamos as pessoas, mas nós adoramos a Deus. Mas há uma tendência no nosso coração da gente embaralhar esse negócio aí. A gente adora as coisas, usa as pessoas e diz que ama a Deus. A gente precisa colocar a casa em ordem. A gente precisa entender que as coisas a gente pode gostar e usar, as pessoas nós precisamos amar. A palavra de Deus diz: amai-vos uns. Ele não falou amai-vos os bons e os bons, não. Ele falou amai-vos uns aos outros, amar a todos. E nós precisamos amar as pessoas, independente da etnia, independente da classe social, independente da cor, independente se ela, da crença dela, independente daquilo que ela faz, daquilo que ela deve fazer. Nós precisamos dizer ao mundo: nós amamos, porque Deus amou o mundo. A palavra de Deus diz que deu seu Filho unigênito, e nós precisamos amar a todas as pessoas, amar a todos. Mas nós precisamos aprender a adorar só a Deus. E adorar a Deus é colocar Deus em primeiro lugar. O que é idolatria? É tudo aquilo ou todos aqueles que nós colocamos no lugar de Deus no nosso coração. Quando a gente diz assim: eu adoro fulano, eu não sei viver sem ele, já tirei Deus do lugar dele e coloquei alguém. Eu adoro o meu celular, eu adoro a minha casa, eu adoro o meu carro, eu não consigo, eu não vendo, não abro mão. Eu já tirei Deus do lugar dele, já coloquei outra coisa no lugar de Deus. E a gente não percebe, assim como este povo está caminhando para longe de Deus, está caminhando para a direção, para longe do Pai, e não percebe, porque a dureza do coração, o orgulho, estavam levando eles à idolatria. Queridos, eu conheço pessoas que ficam loucas se nós tirarmos o celular dela hoje. Nós precisamos compreender que as coisas, elas são feitas para serem usadas, as pessoas para serem amadas, Deus para ser adorado. Nós adoramos ao Senhor, e todas as vezes que nós colocamos algo que não é o Senhor, algo que não é Deus em primeiro lugar, nós estamos tirando Deus um pouco da nossa vida, e estamos vivendo aqui: não, Senhor, olha, eu fui na igreja ontem, já está bom ontem. Alguns dizem assim: não, eu estou bem em casa, eu estou assistindo a live, eu estou bem, eu assisto. Eu encontro com pessoas na rua que falam assim: pastor, eu não estou indo lá, mas eu assisto todo culto, eu não perco um culto. Mas nós precisamos da comunhão, nós precisamos estar juntos, nós precisamos entender que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus. É tão difícil nós buscarmos primeiro o reino de Deus. É tão difícil nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. É tão difícil nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Em geral está os nossos interesses, em geral está a nossa vontade. Mas o Senhor diz assim: olha, se você colocar Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E é algo extraordinário e maravilhoso. E dentro desse texto, lá no versículo 17, onde nós não chegamos lá ainda na leitura, ele vai dizer assim: por causa da idolatria, por causa do orgulho, por causa do pecado, Deus chora por nós. Olha como você é importante para Deus.
Olha como nós somos importantes para Deus. Observe o versículo 17, Jeremias 13, ele diz: mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você vá para o cativeiro. Deus não quer que você precise passar por uma moenda, por uma dificuldade, por uma tribulação, para que você venha despertar. Deus envia o alerta e diz: abandona o orgulho, tira a mágoa do coração, abre o coração, perdoa, peça perdão, viva uma vida nova em Cristo Jesus, viva uma vida livre das marcas do passado, tenha uma nova identidade em Cristo Jesus. João 11:35, a palavra de Deus diz, o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. E o interessante é que esse texto é um texto em que Lázaro está morto, e Jesus chega lá então e vai ressuscitar Lázaro. Mas Jesus não está chorando porque seu amigo está morto. Jesus está chorando porque as pessoas que estavam ali à volta dele não acreditavam que ele podia ressuscitar Lázaro. Jesus estava chorando porque as pessoas que estavam à volta dele não acreditavam naquilo que ele estava pregando, naquilo que ele estava anunciando. Eis que lhes dou a vida eterna. Eu sou o alfa e o ômega, eu tenho a chave dos céus e do inferno na minha mão. Nós precisamos, querido, não somente ouvir a voz de Jesus, não somente vir à igreja, não somente saber que Deus existe, não somente saber que Deus é bom. Nós precisamos crer que Ele é o Deus do impossível. Assim como o irmão ministrou aqui, nosso Deus é o Deus do impossível. Eu não sei agora, me fugiu o nome do filme. Fui assistir, foi antes da pandemia, nós fomos assistir o relato de um jovem que cai num lago nos Estados Unidos. E aquele filme, extraordinário filme, o milagre da superação. Aquele adolescente cai e ele chega morto no hospital. E os médicos dão alguns minutos para aquela mãe se despedir daquele filho. E os médicos ficam do lado de fora da porta do hospital, da porta da sala, enquanto a mãe vai se despedir do filho. E a mãe começa a orar e chorar diante do Senhor: esse filho foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser levar, o Senhor pode levar, mas lembra, foi o Senhor que me deu. É a promessa do Senhor, é a palavra do Senhor. Eu vou ficar muito feliz se o Senhor trouxer ele de volta. E quando ela fala isso, as máquinas começam a funcionar, o coração daquela criança começa a bater, e o laudo médico está escrito: o menino morreu, a mãe orou, o menino viveu. Nós precisamos crer nesse Deus que chora por nós, precisamos crer nesse Deus que se importa conosco, e em último lugar, é esse Deus que nos chama de volta. Observe o versículo 11, ele diz: porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a minha casa de Israel e toda a casa de Judá, para que fossem por povo, por nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram me ouvir. Sabe o que o Senhor está falando? Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você hoje? Não endureça o seu coração, ouça a voz do Senhor, volta para perto de Deus. Volta para perto do Pai, volta para perto do Senhor, volta para o aconchego do Pai, volta para o lugar aonde Deus te colocou, volta para a intimidade com Deus. Não espere a tribulação chegar, não espere as dificuldades chegar, não espere os dias difíceis chegar para você se lembrar do Senhor. Lembre do Senhor hoje e volta correndo aos pés do Senhor, volta correndo à casa do Senhor. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor olha para nós e Ele molda a nossa vida. O Senhor olha para nós e Ele diz assim: filho, eu estou enviando a mensagem para você hoje que não é uma sentença. Eu estou enviando a mensagem para você hoje que não é um final. Eu estou enviando a mensagem para você hoje que não é a condenação da sua vida. Eu estou enviando a mensagem para você hoje que é um alerta. Ele diz: eu estou chorando por você, eu estou chorando pela tua alma,
Eu estou chorando pela tua vida. Eu estou chorando pela tua salvação. Eu estou chorando pelo seu distanciamento. Eu estou chorando porque você está indo para longe e você não está percebendo. Você está colocando coisas no meu lugar e você não está percebendo. Você está colocando pessoas no meu lugar e você não está percebendo. Você está deixando situações do passado, marcas do passado, mágoas do passado, assumir lugar e posição no seu coração que são de Deus e você não está percebendo. Mas hoje o Senhor envia o alerta e Ele diz lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na casa e cearei com ele e ele comigo. Queria convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento. Eu queria convidar você a um tempo de oração. Eu queria convidar você a um tempo de reflexão. Quem magoou você? Quem feriu você? Quem entristeceu o seu coração? O apóstolo Paulo olha para a igreja e diz: vocês corriam bem. Quem vos impediu de concluir a corrida de vocês? O que aconteceu que você perdeu o ritmo? O que aconteceu que você desanimou? O que aconteceu que você entristeceu? Entrega isso agora nas mãos do Senhor. Entrega essa pessoa agora nas mãos do Senhor. Diz assim: Senhor, eu perdoo. Senhor, eu libero perdão. Senhor, eu abro o meu coração e perdoo. Eu perdoo meu pai que abandonou o lar. Eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo o meu irmão. Eu perdoo aquele, Pai amado, talvez que abusou da minha inocência. Eu perdoo, Pai amado, aquele que abusou da minha amizade, aquele que abusou da minha confiança. Senhor, eu perdoo hoje em nome de Jesus. Eu libero. Eu abro o meu coração para liberar perdão. E eu peço ao Senhor, Pai, que é Deus do impossível, que o Senhor venha agir sobre a minha vida, que o Senhor venha agir sobre a minha casa, que o Senhor venha escrever a nova história, que o Senhor me dê essa segunda chance, Pai, e me ajuda a dar a segunda chance para os outros. Ore no seu lugar, fale com Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará.
Você que está disposto a colocar o seu coração diante do altar do Senhor e se render a Ele. Você que está disposto a perdoar, a pedir perdão. Você que está disposto a mudar algo na sua vida. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a você que você coloque a sua mão no seu coração onde você está. Você não precisa sair do seu lugar. Você só precisa dizer assim: Senhor, se eu magoei alguém, eu peço perdão. Ou se alguém me magoou, Pai, eu quero liberar perdão hoje. Se por acaso, Pai, eu tenho colocado qualquer outra coisa ou pessoa no lugar que é seu, Pai, que o Senhor me mostre e que eu possa ter a ousadia de tirar isso e colocar o Senhor de volta no meu coração, no lugar que é devido. Se você foi magoado, foi ferido, foi machucado, você é convidado hoje a entregar isso diante do altar do Senhor e dizer assim: olha, eu quero, Senhor, essa vida nova. Eu quero, Senhor, esse renovo, esse novo amanhã que o Senhor tem preparado. Eu quero, Senhor, essa nova história. Eu não quero viver na marca do passado. Não quero viver com mágoa dentro do meu coração. Eu quero viver o novo de Deus. Eu quero viver o novo que o Senhor tem para a minha vida. Paizinho amado, nós oramos ao Senhor, Pai. Nós colocamos a Tua igreja diante do Teu altar e agradecemos ao Senhor por cada vida aqui, por aqueles que estão nos acompanhando, Pai amado, pela transmissão agora. Que o Senhor esteja abençoando, visitando os lares, visitando as famílias e consertando, Pai amado, aquilo que estava, Pai amado, em desconformidade com a Tua palavra, trazendo de volta. Senhor Deus, o salmista diz: ó Pai amado, sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e me traz de volta ao caminho da Tua retidão. E esta é a oração que nós estamos fazendo hoje, Pai. Sonda, Senhor, o nosso coração. Que nós possamos, ó Pai amado, voltar, Senhor Deus, à intimidade do Senhor. Que nós possamos voltar à unidade do Senhor. Assim como um cinto, Pai amado, que está apertado junto ao corpo. Nós queremos estar, ó Pai, juntos ao Senhor, ligados no Senhor. Opera com a sua mão de poder, ó Pai, trazendo perdão, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo renovo sobre a Tua igreja, para a honra e para a glória do Teu nome. Levantando vidas nesse lugar. Levantando, Pai amado, com Teu poder, com a Tua unção, Pai amado, nesse lugar, Senhor Deus, histórias que venham, Pai amado, ser escritas com as Tuas mãos. E se houve mágoa, se houve marcas no passado, nós estamos deixando no Teu altar esta noite, em nome de Jesus. E estamos pedindo ao Senhor, ó Pai, aceita, Pai amado, o nosso coração quebrantado diante do Teu altar. Nós oramos a Ti, Pai, consagramos a nossa vida ao Senhor. Ainda em espírito de oração, eu quero perguntar uma só vez: alguém essa noite, alguém que está nesse lugar essa noite, gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero abrir mão da mágoa e eu quero colocar o Senhor no meu coração. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha morar no meu coração. Eu quero colocar o Senhor no lugar certo agora, Pai. Eu abro o meu coração para o Senhor. Alguém nessa noite deseja convidar o Jesus para morar no seu coração? Levanta uma das suas mãos onde você está. Você não precisa sair do seu lugar. Basta você levantar uma das suas mãos. Quero orar com você. Basta você dizer assim: Senhor, eu quero. Amém. Glória a Deus. Mais alguém essa noite? Mais alguém quer dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, do Teu cuidado, Pai. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Teu altar. E essas vidas, ó Pai amado, que se posicionam diante de Ti, Pai amado, pedindo renovo, pedindo, Pai amado, que o Senhor venha, Senhor Deus, habitar, e que o Senhor venha mudar e moldar segundo a Tua vontade. Que o Senhor possa, Pai amado, derramar sobre elas a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia, trazendo o renovo do Senhor, ó Pai, sobre essas vidas. Nós consagramos a Tua igreja diante do Teu altar e abençoamos os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.